Olá, estamos de volta. A gente já viu um pouquinho da história do ângulo, de como é que o ângulo surgiu. Vimos ângulos consecutivos, adjacentes, as bissetrizes, e no último vídeo a gente viu como é que a gente compara ângulos e como é que a gente compara maior, menor ou congruente, né? Agora a gente vai então falar um pouco de classificação de ângulos, e a gente vai falar de 4 tipos de ângulos, que são ângulos importantes para a gente: ângulo raso, ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso, e aí daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho deles. Depois o que são ângulos complementares, ângulos suplementares, e isso tem uma relação direta com essa própria classificação. E depois a gente vai falar um pouquinho de 2 ângulos especiais que a gente chama de ângulos opostos pelo vértice. Antes de continuar, queria dizer que a gente está aqui, hoje eu estou bonito, né? Tem um tempão já gravando com a camisa, está na segunda divisão, mas é o Cruzeiro, né? A gente costuma dizer que o Cruzeiro já teve essa alegria, é Libertador da América, né? E ali no fundo a gente tem o Che Guevara, que também é Libertador da América. Então, lá na torcida do Cruzeiro começa, costume, que minha namorada está rindo, é costume é, subir um bandeirão assim com a imagem do Che Guevara escrito Libertadores da América, Che Guevara e Cruzeiro. Ela está rindo, mas isso é verdade. Bom, vamos então falar da classificação dos ângulos. Vamos lá passar aqui para o GeoGebra, que está ajudando a gente nesse processo, né? Então, esses aqui são os tópicos então, que a gente vai tentar discutir agora nesse vídeo. E aí, assim, a ideia da classificação é para a gente ter uma compreensão do tipo do ângulo, né? Quando eu falo classificação, eu estou dizendo de tipo, né? E aí nós vamos tomar como referência esses 4 tipos aí que vão ser importantes para a gente. Vamos começar então com o ângulo raso. A ideia do ângulo raso é aquele ângulo em que os dois lados, né, vamos pensar assim, os dois lados do ângulo estão numa mesma reta suporte. Como é que seria isso, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar aqui, ao invés de traçando as semirretas, eu vou traçar uma reta. Então essa é a reta suporte dos meus lados. Então todos os dois lados vão estar aqui. E aí eu vou então marcar um ponto aqui entre A e B, vou chamar esse ponto de O, beleza? Então a gente vai dizer que esse ângulo aqui, deixa eu passar aqui para baixo só para a gente visualizar, esse ângulo aqui, ó, o ângulo BOA, então eu tenho isso aqui. Um dos lados é o OB, o outro lado é o OA. Esse ângulo aqui é o ângulo raso, tá bom? E é o ângulo raso, então, aí a Meg, ó, sempre vem, né, que é sempre pedindo carinho. O ângulo, e ela não desiste, tá vendo? Meg, aí, o ângulo AOB, então, é um ângulo raso, tá bom? É assim que a gente vai classificar esse ângulo. Bom, o ângulo reto, chega, Meg, deixa o papai dar aula aqui. O ângulo reto, ele vai ser exatamente a metade do ângulo raso. Então, a gente já viu como é que faz isso, como é que eu traço bissetriz, então nós vamos traçar a bissetriz aqui, vou traçar uma circunferência, concentro no ponto O e qualquer abertura, beleza? Aí eu vou marcar o ponto C, aqui vai marcar então o ponto D, vou traçar agora uma circunferência, concentro em C passando por D, concentro em D passando por C, e aí vai determinar, essas duas circunferências vão determinar o ponto E aqui. Então, a semirreta OE, vou traçar ela agora, a semirreta OE, ela é bissetriz do ângulo AOB, certo? Vou esconder aqui então esse monte de circunferência aqui para facilitar para a gente. Aqui o C e o D também não me interessam. Então, o ângulo, a semirreta OE, ela é bissetriz do ângulo AOB. Então, ela divide o ângulo AOB em 2 ângulos iguais. O ângulo AOE e o ângulo EOB são adjacentes, porque tem em comum
exatamente o OE, e mais do que isso, são congruentes, né? Tem a mesma medida. Esse ângulo aqui, que é então a metade do ângulo raso, a gente vai chamar de ângulo reto, beleza? Então, a gente normalmente destaca um ângulo marcando um pequeno arco, depois a gente vai conversar um pouquinho para frente o que é arco, sobre a região que ele ocupa. Então, vou pegar, por exemplo, aqui, só para vocês terem ideia, vou marcar aqui o EOB. Vou marcar o EOA, tá bom? Ou AOE, né? Então, a gente marca aqui Desculpa, gente. Apaguei aqui o rótulo do O. Então, eu marco normalmente com um arcozinho. Especialmente o ângulo reto, a gente marca com um quadradinho, né? Então, toda vez que a gente vê um ângulo, um quadradinho, na maioria das vezes até nesse quadradinho, no meio dele tem um ponto, né? Então a representação seria alguma coisa mais ou menos assim, tá? Só vou fazer aqui só para vocês terem uma ideia. Isso não é o que o GeoGebra faz, né? Mas só para a gente ver aqui como é que seria. Não dá para fazer direitinho aqui no GeoGebra, tá, gente? Mas seria mais ou menos isso aqui, né? Então essa é a representação normalmente de ângulo reto, tá bom? Eu vou apagar isso aqui, que isso aqui é só para a gente visualizar. Então aqui eu tenho um ângulo reto, tudo bem? Bom, e agora eu vou construir um outro ângulo aqui, ainda consecutivo ao ângulo AOB, porque esse ângulo AOE e o ângulo EOB, eles são todos dois consecutivos ao ângulo AOB. Né? O AOE ele tem em comum o lado AO e o EOB tem em comum o lado OB. Então vou construir mais um. Então eu vou pegar uma semirreta aqui, a partir de O, e vou marcar o ponto F. Beleza? Então eu tenho aqui vários ângulos, né? Então vamos entender aqui. O ângulo AOF, tem um ângulo FOE, tem um ângulo EOB. Esses três ângulos são todos três ângulos adjacentes, né? Então, ó, AOF, FOE e EOB são três ângulos adjacentes. Mas eu posso considerar também que eu tenho o AOF e o AOE. O AOF e o AOE, eles são consecutivos, porque tem em comum o lado OA, mas eles não são adjacentes, porque o F é interno ao ângulo AOE. Tudo bem? Bom, então esse F eu posso movimentá-lo aqui, né? Ó. Beleza? E aí então nós vamos fazer o seguinte, para ter as outras duas classificações, agudo e obtuso. O ângulo agudo, e aí a própria ideia já diz, né, agudo, pequeno, né, a gente vai tomar como sendo agudo todos os ângulos que são menores do que o ângulo reto. Então, vamos tomar por base o ângulo AOF, tudo bem? Eu vou até marcar aqui, como eu tinha feito antes, olha lá, aquilo que eu tinha falado, aqui ele mostra a medida, não nos interessa agora. Eu vou até melhorar a visão dele aqui, quer ver? Ó? Colocar ele mais escuro. Tá vendo? Verdinho lá, né? Então aquele é o ângulo AOF. Ele é menor do que o AOE, que é reto. Então esse ângulo é agudo, beleza? Mas eu posso movimentar. Então toda essa região aqui a gente vai dizer que o AOF ele é agudo. À medida que eu passo daqui, ó, ele passa a ser maior do que o ângulo reto, e a gente então vai dizer que ele é obtuso. Tudo bem? Então, raso, esse AOB, né? Reto é a metade do raso, é o AOE, ou o BOE, né? Esses dois aqui, eles são ângulos rasos. Agudos, menores do que o raso, do que o reto, obtusos, maiores que o reto.
tudo bem? E menores do que o raso, óbvio, né? Porque eu ainda posso ter ângulo maior do que o raso aqui, tá vendo? Ó? Esse ângulo AOF, marcado aqui, ele é maior do que o raso. Aí a gente não vai chamá-lo mais de obtuso. E depois a gente vai ver por quê, tá? Mas aí esse é um papo para a gente discutir um pouquinho mais para frente. Beleza? Bom, próxima ideia, então, é de ângulos complementares. E a ideia de ângulos complementares é bem simples. Eu vou fazer aqui o AOF agudo, beleza? E os ângulos complementares são aqueles que, quando adjacentes, completam o ângulo reto. Então, se a gente estivesse falando da ideia de soma de ângulo, né? Então, dois ângulos agudos, obviamente, somados dão o ângulo reto, então esses ângulos são chamados de complementares. Né? Então, aqui, ó, eu fiz exatamente essa situação. Então, o ângulo AOF, ele é agudo, e o ângulo FOE também agudo. O AOF e o FOE, eles são, além de agudos, adjacentes, que têm em comum o lado OF. Tudo bem? E olha só, esses dois ângulos, quando colocados, quando adjacentes, então, eles formam um ângulo reto. Então, esses dois ângulos são chamados de ângulos complementares. Beleza? Vou agora fazer o AOF virar obtuso, e a ideia vai se repetir quando eu estou pensando para ângulo suplementar. Só que ao invés quando eu pego dois ângulos suplementares, a soma deles é um ângulo reto, isso é para os complementares, dois ângulos suplementares, a soma deles é um ângulo raso. Então, se eu tomar por base o ângulo AOF e o ângulo FOB, dá para a gente ver aqui que eles são adjacentes, e a soma deles é exatamente o AOB, que é o ângulo raso. Beleza? No próximo vídeo a gente vai falar de soma de ângulo para a gente ver como que seria isso. Tudo bem? Então, é isso aqui. Vamos falar então o último tópico para essa discussão, que são os ângulos opostos pelo vértice. E aí eu vou partir para uma nova construção aqui. Eu vou apagar esses pontos aqui. E eu vou partir para uma nova construção. Vamos imaginar o seguinte, quando a gente constrói um ângulo, a gente parte da ideia sempre de segmento de semirreta, não é isso? Então, vou construir um ângulo aqui, o ângulo BAC, está aqui construído. Eu tenho semirreta, beleza? Mas vamos imaginar o seguinte, se eu tivesse, ao invés de semirretas, eu tivesse as retas suporte desses ângulos, né? Então, eu vou pegar aqui BA e vou traçar uma reta, BC, AC e vou traçar outra reta. Beleza? Olha só. Tudo bem, eu continuo tendo o ângulo ABC, certo? Vou marcar mais uns pontos aqui agora. Vou marcar o ponto. Opa. O ponto D e o ponto E. Beleza? Então, quando eu traço duas retas e elas se interceptam, tá aqui, eu divido aqui meu espaço, meu plano, desculpa, em 4 ângulos. Vocês estão conseguindo ver? Daqui a gente consegue falar várias coisas. Por exemplo, o ângulo BAC e o ângulo DAB são adjacentes, esse aqui e esse aqui são adjacentes e são suplementares, certo? O ângulo BAD e o ângulo DAE também são adjacentes e também são suplementares. Tudo bem? Ora, tem uma coisa engraçada aqui, porque olha só, vamos pensar, esse ângulo aqui e esse ângulo são suplementares, certo? Agora, esse e esse são suplementares. Ora, se esse é suplementar desse e esse também é suplementar desse, o que a gente pode dizer desses dois? Que eles são congruentes. Então,
esse ângulo, agora eu vou marcar para facilitar para a gente. Esse ângulo marcadinho de verde aqui, e esse outro aqui. Vou mudar as cores para a gente visualizar melhor. Esse aqui eu vou deixar verde. Deixar esse aqui azul. Né? Estão vendo? Então, ó. Então era isso que eu estava dizendo. Eu vou marcar o outro aqui também para ficar melhor ainda. Vou colocar ele vermelho, né? Aí fica mais fácil para a gente visualizar e eu vou começar a falar de cores. Então, o azul, que é o B, sumiu o ponto A aqui, né? Aqui o A, que é o CAB, azul. O BAD é o vermelho e o DAE é o verde, certo? Então, o azul aqui e o vermelho, eles são suplementares. O vermelho e o verde também são suplementares. Então, a gente vai poder dizer que o vermelho, que o azul e o verde são congruentes. Beleza? Esses dois ângulos a gente vai dizer que eles são opostos pelo vértice. Então eu tenho o vértice aqui, que é o ponto A, e eu tenho todos os dois ângulos usando a mesma reta suporte, um está do lado de cá e o outro do lado de cá. Isso significa que tem ainda aqui outro ângulo oposto pelo vértice. Vou desenhar aqui agora. Vou colocar uma cor diferente nele, rosa. E aí, então, a gente pode ver que o ângulo rosa e o ângulo vermelho são opostos pelo vértice, então eles são congruentes. O ângulo azul e o ângulo verde são opostos pelo vértice, então eles são congruentes. Beleza? Junto com esse vídeo, um pouco mais abaixo, tem uma discussão que eu mostro exatamente, matematicamente, por que isso acontece. Tá bom? Beleza, então, gente, por hoje, por esse vídeo, é só isso. Daqui a pouco a gente volta com outras discussões. Um grande abraço para vocês.